Como os irmãos estão cientes, nós estamos expondo a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos indo de parágrafo em parágrafo expondo. Isso é sermão expositivo, quando nós expomos. E esse é o nosso objetivo, de sentarmos ao redor da palavra do Senhor e alguém usado por Deus expor para nós, não é, de uma forma clara, simples, e que nós possamos entender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é alimento, nos alimenta, nos orienta, e é isso que nós vamos fazer. Nós chegamos no capítulo 3 dessa carta, e eu convido os irmãos sentados para abrir as suas Bíblias no livro de Efésios. No capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 12, ou vamos concluir o parágrafo, ler até o 13. Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Todos encontraram? Então vamos fazer a leitura desse texto tão rico, tão abençoado, e explicar um pouco dele para nosso elevo espiritual, para nossa alimentação espiritual. O texto diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Até aqui está bom, irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos já pelo que aconteceu aqui na tua casa, e nós queremos debruçar nesse texto e extrair dele, ó Senhor, riquezas para nós. Que o Senhor nos alimente, nos abençoe, nos ajude na exposição desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, esse parágrafo trata de dois privilégios que Deus concedeu a Paulo. Esse texto, ele trata de dois privilégios concedidos a Paulo. Quais são esses dois privilégios? O primeiro é uma revelação especial. Deus deu uma revelação especial para Paulo. A segundo privilégio é uma comissão especial. Depois que Deus deu essa revelação especial para Paulo, que ninguém até então sabia dessa intensidade, dessa forma, depois que ele passou, que ele deu essa revelação, o próprio Jesus, pessoalmente, deu essa revelação, ele comissionou a Paulo para que Paulo não ficasse admirando essa revelação, contemplando e dizendo, ó, que beleza de revelação, mas que ele passasse adiante. E à medida que ele ia passando adiante essa revelação, proclamando, alguns entenderiam também esse mistério, esse grande mistério, outros não. Porque esse mistério não é revelado a todo mundo, ele é especial, ele é revelado a pessoas especiais. E as pessoas especiais são os eleitos do Senhor. Só a esses são revelados ao longo da história esse mistério. É muito interessante isso, não é verdade, irmãos? Então veja bem, com relação à revelação, o versículo 3 é que vai tratar disso especificamente, com relação à revelação. Veja bem, uma revelação especial, versículo 3, observem. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério,
conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele está escrevendo a carta, então, resumidamente, ele já passou esse mistério, nós já pregamos, né, sobre isso. Quando ele enviasse a carta, eles veriam isso exatamente. Então, isso é a revelação. Com relação à comissão, está no verso 7 e 8, uma comissão especial passada a Paulo. Olha o versículo 7 e 8 para você ver. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Veja o verso 8, que interessante. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. A mim, diz Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Esta é a comissão especial. E primeiro nós vimos sobre a revelação especial. Queridos, baseado nesse pequeno introdução, eu quero discorrer com vocês esse texto, tentar simplificar ao máximo no seguinte tema: o maior mistério da história. O maior mistério da história em dois tópicos: o mistério revelado, o mistério comissionado. O mistério revelado e o mistério comissionado. Então vamos falar primeiro sobre o mistério revelado. O mistério revelado está do versículo 1 ao versículo 6, que nós vamos lendo e vamos entendendo, e eu vou tentando expor para vocês o que está na palavra do Senhor. O versículo 1 diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Ou seja, por esta causa. Que causa é essa? Nós sabemos que essa carta aqui é uma das cartas da prisão de Paulo. Ele escreveu na prisão, ele está preso em Roma. Então ele diz: por esta causa eu estou preso. Ou seja, que causa é essa? Sabe que causa é essa, irmãos? É exatamente por pregar aos gentios. O próprio texto, o próprio versículo já explica em si. Esta é a causa dele estar preso em Roma, porque ele estava pregando aos gentios. Olha, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Vamos entender isso melhor? Vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele não era apóstolo. Ele era um fariseu, ele era da seita dos fariseus, ele era um amiguinho das autoridades, dos judeus. Ele era muito amigo do sacerdote, da elite ali. Por quê? Porque ele agradava muito eles. Ele saía atrás dos cristãos, ele torturava, ele prendia, ele trazia amarrado os cristãos e às vezes até matava. Então ele era patrocinado, né, pelas autoridades dos judeus para que fizessem isso. Ele ia nas cidades e prendia e torturava e forçava cristãos a amaldiçoar Jesus. Então, e de repente, desculpa a expressão, mas ele mudou a casaca de um dia para o outro. De repente ele começou a dizer que esse povo, os gentios, inclusive, logo quando ele começou a pregar para os gentios, ele dizia que os gentios agora era tão importante quanto os odiados, ou seja, os gentios que eram odiados pelos judeus eram tão importantes quanto eles, e que eles eram o povo de Deus. Começou a pregar aos gentios quando ele foi receber essa comissão, e ele, logo depois que ele virou essa casaca, ele começou a pregar para os gentios e dizendo que os gentios, que eram a raça odiada pelos judeus, agora eles eram tão importantes quanto os judeus, e eles formavam um povo com os judeus, e que não precisava, para ser do povo de Deus, não precisava de passar por todo aquele ritual dos judeus, e eles passaram a odiar muito a Paulo. Teve alguns judeus que disseram o seguinte: Paulo, esse homem não merece viver, ele precisa ser eliminado, ele precisa ser morto. E eles prenderam Paulo em Jerusalém, e eles levaram Paulo para Cesareia, acusando Paulo, e quando Paulo percebeu que eles iam condená-lo e matá-lo, e Paulo apelou para César, porque como ele era cidadão romano, ele disse: eu quero ser julgado por César, ele tinha esse direito. Foi aí que ele foi para Roma, e ali ele ficou preso,
né? E dali ele escreveu essa carta e outras mais. Então é por isso que ele está dizendo: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, por amor de vocês, porque é exatamente, né, o ódio deles intenso, é porque ele começou não só pregar para os gentios, a ter que pregar nem tanto, mas dizer que os gentios eram um povo revelando esse mistério. Eles não entendiam, não tinha discernimento, não é? No sentido espiritual, mas no sentido material eles entendiam o que Paulo estava querendo dizer, que o povo era importante, os gentios, e que formava, que era também o povo de Deus, e eles não tinham sido revelado esse mistério, então eles prenderam Paulo. E aí Paulo, no versículo 2, ele prossegue dizendo o seguinte: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Se é que vocês, Efésios, gentios, têm ouvido falar a respeito da dispensação. O que é dispensação aqui? A palavra dispensação aqui significa administração, direção, gerência, coordenação. Se é, Efésios, que vocês ouviram falar da minha direção, da minha gerência, da minha coordenação sobre essa pregação aos gentios. A dispensação significa exatamente, vocês já ouviram falar a respeito disso? E é interessante, irmãos, para a gente ver que Jesus realmente comissionou Paulo, revelou a Paulo esse mistério. Quando vocês sabem que quando Paulo estava indo para Damasco, ele chamava Saulo, até então, ele estava indo para Damasco, uma cidade ali próxima de Jerusalém, exatamente para prender os cristãos dali e trazer para Jerusalém. Quando Jesus apareceu para ele, derrubou ele do cavalo, sujegou ele, não é? Fez com que ele ficasse cego, e ele foi para Damasco, para essa cidadezinha, e ali ficou numa casinha ali de castigo, cego, para ele pensar, para ele meditar um pouco. Enquanto ele estava nessa casa ali isolado, sozinho, cego, meditando, Jesus aparece para um servo dele chamado Ananias e diz: olha, Ananias, você vai, o Saulo está em tal lugar, em tal rua, você vai lá e vai abençoar meu servo, você vai orar por ele, para a cura dele, para ele ser abençoado. E olha o que Ananias fala em Atos 9, 13 a 15. Olha a resposta de Ananias a Jesus. Ananias, a partir do verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Olha a palavra de Jesus aqui para ele. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Viu o que Jesus falou para ele? Olha, para Ananias. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Um instrumento escolhido para quê? Para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Mostrando aqui que de fato foi o próprio Jesus que não só revelou, mas comissionou Paulo. Paulo foi preso em Jerusalém, depois foi para Cesareia e foi para Roma, não é? Exatamente, irmãos, por causa dos gentios. E a gente, continuando discorrendo esse texto, agora nós vamos ver que Paulo fala do grande mistério. A partir do verso 3 até o 5, ele vai falar mais sobre esse grande mistério. Observe o verso 3 em diante, ele diz assim, pois segundo uma revelação, segundo uma revelação não é um sonho que Paulo teve, alguém falou para ele, mas Jesus pessoalmente apareceu para ele e falou verbalmente, pois segundo uma revelação, e revelou isso para ele, uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender. Veja, ele está escrevendo a carta e ele está dizendo, quando você ler, vocês vão compreender. É isso que ele está dizendo, quando você receber essa carta e ler. Olha o versículo 4, de novo. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O meu discernimento, não é? O meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito.
mistério, não foi dado a conhecer. Como assim? Essa questão, irmãos, de que viria o Messias e quando ele viesse, o mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro iam se converter. Isso está escrito desde de Gênesis, do início lá, né, do proto-evangelho, em Gênesis 3:15. Abraão, Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E também os profetas, não é, falando do Messias que viria, e que as pessoas, não só os judeus, né, seriam salvos nele. Como isso é um mistério, como entender, não é, que isso é um mistério. Irmãos, sempre que era dito esse mistério, a maioria das pessoas não entendia. Elas não entendiam. Uma coisa é você dizer uma coisa, um mistério. Você fala sobre um mistério. Outra coisa é você entender aquele mistério, ter discernimento. Eu vou ser mais claro. Eu chego no ímpio e digo para ele por aqui, ó: Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. Eu revelei para ele, esse é o âmago do mistério, que Jesus morreu na cruz. Aí eu pergunto para você, ele entendeu alguma coisa aqui? Ele não sabe nada, não compreendeu, ele está cego, a mente dele está vedada. Então, esse mistério no Velho Testamento, a maioria, não todos, porque os homens de Deus que morreram, que foram salvos no Velho Testamento, eles foram salvos através de quem? Quem salvou eles? Jesus Cristo. E eles morreram crendo no Messias que viria. E quando aqueles bodes, aqueles bois, enfim, aquelas ovelhas morriam ali sacrificadas, eles sabiam que eles não tinham poder, eles tinham discernimento, eles sabiam que era em Jesus, eles tinham discernimento, não como nós temos agora, porque a revelação é progressiva. Eles não entendiam como nós entendemos tão claramente, mas eles entendiam que era em Jesus, mas eram poucos, a maioria não entendia. Ora, nós sabemos disso na época de Jesus, as autoridades dos judeus, eles não conheciam, eles não sabiam que Jesus era o Salvador, a eles não foi dado essa revelação. É por isso que está dizendo aqui no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então, isso que aconteceu, não foi revelado. E outra coisa, irmãos, muitas coisas, como eu estou dizendo que a revelação é progressiva, muitas coisas não foram de fato reveladas para ninguém. Olha, nós estamos então expondo Efésios, não estamos? Deixa eu dizer um negócio para vocês. A primeira pregação minha aqui, Paulo fala de revelações tremendas aqui que ninguém sabia. Eu pergunto para vocês, os profetas, Abraão sabia que Deus tinha eleito, ele tinha escolhido os seus eleitos desde a fundação do mundo? Alguém sabia disso do Velho Testamento, ou que seja na época de Jesus? Deus, desde a eternidade, escolheu os seus eleitos, e no tempo certo, o Filho de Deus, o próprio Deus, viria e encarnaria, se tornaria um ser humano e morreria na cruz. Ora, eles nem acreditam, nem sabem que Deus é mais de uma pessoa. Como é que eles iam entender? Como é que isso não era um mistério? Esse mistério continua revelado, oculto até hoje para eles. Eles não sabem. Então, como é que eles iam saber que Deus ia escolher em toda a terra pessoas para formar um corpo, e que eles deixariam de ser o povo de Deus? E agora seria esse povo eleito, e que num dado momento viria a segunda pessoa da Trindade. Eles não sabem nem não entende, não consegue entender essa segunda pessoa da Trindade. Ela viria e ela morreria.
encarnaria, se tornaria um ser humano e morreria, e daí vinha outra pessoa, a terceira pessoa da Trindade, carimbando, selando esses eleitos para eles não sabia. E depois que Paulo fala isso, ele cai de joelho, clamando ao Senhor, tem misericórdia, revela isso para esse povo. Nós pregamos sobre isso também, eu não estava no dia, mas acho que foi o reverendo André que pregou, não sei, talvez o Rafael, sobre a oração. Logo em seguida essa revelação é tão grande que ele ora, Senhor, revela para eles, assim como o Senhor me revelou, revela para eles. E logo termina esse capítulo, aí ele começa de novo a falar de mistério. Agora eu sei que é o Rafael que pregou, porque eu estava aqui sobre a questão de tornar-se um povo só. Agora, uma família, o Senhor formou uma família de gentios, de israelitas e pessoas do mundo inteiro, de todas as raças e tudo mais, através da cruz de Cristo, serem unidos, formando um corpo, uma família. E mais uma vez, Paulo começa a orar, não é que seria esse capítulo aqui, aí ele faz um parênteses para melhorar essa revelação, e o próximo que vai pregar após mim vai ser mais uma oração, ele falando, Senhor, revela para eles, porque o negócio não é fácil. Irmãos, de fato, não foi revelado esse mistério. É interessante, porque nem o apóstolo Pedro tinha essa revelação. Nem o apóstolo Pedro. Olha para vocês verem que coisa interessante. Quando Jesus subiu, os apóstolos começaram a pregar. A igreja, aquela igreja que estava em Jerusalém, eles não pregaram para os gentios, eles começaram a pregar lá em Israel, e começou a crescer a igreja ali. E é interessante que eles só pregavam para os gentios, eles não tinham entendido. Jesus, pouco antes de morrer, disse para eles o seguinte, Jesus disse, olha, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Eles não entenderam, provavelmente eles entenderam os confins da terra da seguinte forma, porque havia judeus em todo lugar. Depois da diáspora dos judeus, eles foram morar em todo lugar da terra. Tanto é que quando veio na festa ali, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, tinha gente de todo lugar da terra. E aquele pessoal ali eram todos judeus. Quando Pedro pregou e 3.000 almas se converteram, eram judeus do mundo inteiro. Pode ser que eles entenderam, vocês vão pregar até os confins da terra para trazer os meus judeus, o meu povo, e eles não tinham entendido. Aí o que acontece? Eles estão ali, tudo bem, tranquilos, pregando. Daqui a pouco, numa cidade gentil, com uma cidadezinha chamada Cesareia, ali tinha um homem muito importante, um centurião, um gentil, e esse homem era um servo fiel de Deus. Um homem de Deus, de oração, de jejum, consagrado a Deus, e ele estava ali orando, ele fazia boas obras, e não só boas obras, mas produzida pela fé, e um dia à tarde ele está orando ali, clamando ao Senhor, e aparece um anjo para ele, e disse, olha Cornélio, o nome dele era Cornélio, ele era um capitão dos romanos, um centurião, disse, olha, você vai fazer o seguinte, você vai enviar alguns homens lá numa cidadezinha chamada Jope. Nessa cidadezinha tem um homem chamado Simão que mora lá, e lá está o meu servo Pedro, você fala para ele vir para pregar, para te evangelizar, para pregar o evangelho para você. Obviamente Jesus, que mandou esse anjo. E Cornélio monta ali uma comissãozinha de servos dele, soldados, e eles vão até essa tal de Jope. Quando eles iam para a cidade de Jope, Pedro de fato estava nessa casa, e ele, por volta do meio-dia, ele subiu ao terraço para orar, nessa casa onde ele estava hospedado, consagrar, meditar, e ele está ali orando, meditando. De repente ele vê um lençol descer dos céus, e nesse lençol tinha todo tipo de animais imundos para os judeus, tinha porco, tinha cavalo, répteis, aves, de toda espécie. E desceu, e Pedro estava com fome, era na hora do almoço, ele estava meditando, e o Espírito Santo, ele ouviu uma voz do Espírito Santo dizer, Paulo, mata e come.
E Paulo falou, de jeito nenhum, Senhor, porque nunca entrou na minha boca nada impuro, imundo. E a voz falou, não considere imundo o que Deus purificou. Não considere imundo. E mais uma vez, de novo, desce o lençol, mais uma visão. E nisso, esses homens de Cornélio chegou e bateu na porta lá de Simão. Quando ele bateu, o Espírito Santo falou, desce que tem 3 homens aí, veio te buscar, e tudo que eles fizerem, você faça e vá com eles. E quando Pedro desceu e foi conversar com esses homens, e eles falaram da experiência de Cornélio, quem era Cornélio, e aí ele entendeu na hora, falou, entendi, o Senhor está me mostrando o que ele quer dizer. E foi com esses homens, e levou mais alguns homens da cidade lá, alguns irmãos, e disse que quando ele chegou lá na casa de Cornélio, ele começou a pregar o evangelho para Cornélio, porque Cornélio falou, fala aí o que Deus mandou você falar para mim. E quando ele pregava o evangelho, Cornélio foi batizado com o Espírito Santo, a família de Cornélio, os irmãos, os servos dele, os soldados cristãos que estavam ali, e os irmãos que acompanharam Pedro ficaram perplexos, falaram, mas eles são gentios, que coisa interessante, como é que eles estão sendo... E lembra que batismo significa inclusão no povo, na igreja, batismo com o Espírito Santo significa que faz parte, não é? E eles ficaram perplexos com isso, não entenderam, e o boato caiu no ouvido dos apóstolos. E eles reuniram lá, e Pedro quase foi expulso do colégio apostólico, mas Pedro começou a narrar o episódio que aconteceu com ele, foi exatamente nesse momento que eles entenderam, que foi revelado esse mistério para todos os apóstolos. E aí eles entenderam, falaram, mas é assim mesmo, quer dizer então que aconteceu isso, quer dizer que não é só para nós, quer dizer que é para os gentios também, a salvação, então, a igreja é dos gentios também. Naquele momento eles entenderam. Logo depois disso, desse episódio, aí o Espírito Santo, Jesus revela para Paulo agora, para Paulo de uma forma muito intensa, essa revelação de uma forma muito grandiosa. Não foi para os apóstolos, essa questão que foi eleito desde a fundação do mundo, e toda essa, de uma forma muito intensa, e comissionou Paulo para os gentios, e Paulo saiu agora nas suas viagens missionárias, pregando aos gentios, começou a pregar aos judeus, e depois começou a pregar especificamente para os gentios. E aí o que aconteceu? Alguns da seita dos fariseus aceitaram Jesus também. E aí eles começaram, Paulo passava e pregava que eles não precisavam mais de fazer nenhum ritual, e revelando o mistério, que agora eles faziam parte da igreja, que o Senhor agora tinha um novo povo, e que esse povo era a igreja. Paulo pregando, e eles iam dizendo que tudo bem, que eles acreditavam em Jesus, que Jesus salvava, mas eles tinham que passar por todo o rito dos judeus, tinham que ser circuncidados, eles tinham que passar por todos aqueles ritos. E Paulo ficou indignado, furioso com isso. Ele e Barnabé, que Barnabé estava pregando com Paulo, convocaram uma reunião do presbitério e foram até o presbitério. Acontece que já tinha sido revelado aos apóstolos. Então, quando Paulo começa a narrar as grandezas de Deus, que Deus estava fazendo com os gentios, e gentios se convertendo, diz que todos glorificaram a Deus. O presbitério elaborou um documento para descer às igrejas, para que eles levassem para as igrejas, dizendo que os gentios deveriam se abster dos pecados, de cometer os pecados, e que isso não tinha nada a ver mais, que de fato não tinha problema nenhum eles aceitarem Jesus, não precisavam de circuncidar e tudo mais. E irmãos, esse é o mistério. É interessante a gente fazer essa análise para a gente entender que eles realmente não entendiam, esse mistério não era entendido pelos judeus. Esse é o grande mistério. Além de não ser entendido, essa revelação é progressiva, de fato, que aqueles servos do Senhor que morreram no Velho Testamento, eles morreram salvos em Jesus, mas a eles também não foi dado o privilégio de saber todo esse mistério. E mais interessante é que nós sabemos,
Porque quando os apóstolos receberam esse mistério, e Paulo, nessa intensidade, como eu já disse, eles não deveriam ficar para si. Eles começaram a proclamar esse mistério, porque eles foram comissionados. Todos que recebem essa revelação, automaticamente são comissionados, porque isso é uma peça só, está relacionado. Tanto revelação, se você entendeu, a revelação significa que você já foi comissionado. Então eles começaram a proclamar e todo mundo agora entendia, todo mundo, ou seja, entre aspas, todos aqueles que eram para salvação, eles entendiam e os outros não entendiam e não estão entendendo até hoje. Que coisa interessante. E hoje, essa revelação é para nós passamos de um para outro, nós proclamamos essa revelação que Paulo recebeu com tanta intensidade, foi o coordenador, porque ele foi, de fato, o apóstolo dos gentios, e até hoje essa revelação é proclamada e ela é passada, e nós entendemos, e nós recebemos a revelação e a comissão, mas em primeiro lugar foi Paulo que o recebeu. Para Paulo, o mistério era um segredo antes não compreendido e agora desvendado, discernido, não por todos, mas sempre na história foi assim. Foi revelado aos salvos, aos eleitos do Senhor. Você lembra, agora você pode lembrar de várias coisas, as parábolas, quando os discípulos falaram, por que o Senhor fala por parábolas, Senhor? Jesus falou, eu falo por parábola para que eles não entendam e não sejam salvos, porque assim é só os salvos que vão entender, eles vão ouvir, por isso que eu falo por parábola. Então esse é o grande segredo do Senhor, irmãos. Paulo declara a natureza exata do mistério com ênfase e clareza no versículo 6. Aqui no versículo 6, ele vai explanar assim, de uma forma tão clara essa revelação. Olha para vocês verem. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Essa partícula cor é igual, é a mesma coisa. Então, co-herdeiros, que ele fala, o segredo é co-herdeiro, que os gentios seriam herdeiros de toda a riqueza de Deus, seriam filhos de Deus. Assim como os judeus que aceitassem Jesus, formariam uma família, e essa família seria filho de Deus, os filhos de Deus. Todos irmãos e filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, seriam herdeiros. Co-herdeiros, porque seriam herdeiros com os israelitas que aceitassem Jesus, os judeus que aceitassem Jesus. Herdeiros, membros do mesmo corpo, porque seria formado um corpo com uma cabeça, a cabeça é Jesus, e esse corpo é um corpo vivo, que corre sangue, que corre pela cabeça, pelo corpo, é algo vivo, os membros unidos ali ao corpo, isso era mistério, porque até hoje você quer ver um judeu indignado, você dizer que ele não é mais o povo de Deus, que o povo de Deus é a igreja. Isso é um mistério até para várias correntes teológicas, vocês sabiam? Tem crentes que acreditam que há uma separação, que a igreja é uma coisa e os judeus é algo que está em cima, mais especial, e algum dia Deus vai salvar todo Israel, e a igreja sempre ali por baixo, e a Bíblia é clara e eles não entendem, que não. Paulo fala claramente, Jesus fala claramente, que agora, filho de Abraão é aquele que aceita Jesus, é a igreja do Senhor, todo israelita precisa aceitar Jesus, para fazer parte. Se ele não fizer, só Jesus que pode salvá-lo. E muitos crentes não entendem, eles acham que, continuam achando que Israel é um povo especial, e aquele negócio, que a gente tem que pedir bênção para Israel, tem que pedir bênção para Jesus, não é para Israel. Israel não pode salvar ninguém, ele precisa, se não aceitar Jesus, está perdido, ao longo da história. Então é isso. Resumindo, irmãos, podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios por meio da cruz, formando uma nova igreja. Agora é um novo povo. Israel era a igreja de Deus, mas não é mais a igreja de Deus. Isso é um mistério. Parece fácil de entender, mas isso só é discernido espiritualmente. Só discerne isso quem tem o Espírito de Deus.
Quando você prega para todo mundo, ninguém está entendendo ali coisa alguma. E quando ele ressuscita, ele está morto, ele não entende. Quando ele ressuscita, aí ele entende esse mistério, começa a entender esse mistério, não é, de Deus. Você sabe, um tempo atrás, quando você não tinha aceitado Jesus, você não entendia. Você entende porque foi revelado o mistério para você. A eles não é revelado. Eles não, como Jesus falou, não, eu vou falar por parábola para que eles não entendam mesmo. Deus revelou esse mistério a Paulo, aos apóstolos, aos profetas e aos seus santos. Ou seja, ele revelou aos apóstolos, revelou aos profetas, não os profetas do Antigo Testamento que está falando, não, aqui os profetas, os proclamadores da palavra do Senhor. O profeta é aquele que proclama a palavra do Senhor. E aos santos em geral. Então essa revelação não é restrita a Paulo, a ninguém não. É para toda a igreja e na sua intensidade, toda a sua intensidade. Então, eu tenho condições de receber toda essa revelação. E essa era a alegria de Paulo. Por isso que ele, antes de contar essa revelação, de que a gente foi eleito antes da fundação do mundo, enfim, antes disso, vê que ele explode a alegria e diz: bendito seja Deus e Pai que já nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. E começa a contar essa revelação. Então isso é grande demais. Isso é muito grande, essa revelação que a gente recebe. Que coisa interessante, nós somos a família de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Jesus morreu na cruz e através de eu crer nisso, que Jesus morreu para me salvar, eu crer que eu sou miserável pecador, que eu preciso dele, que eu estava perdido, eu crer nessas coisas, me torna um filho de Deus, do Criador dos céus e da terra, que vou morar eternamente com o Senhor. Isso é mistério. Se as pessoas entendessem isso, eles iam optar para isso. Eles não entendem, eles não acreditam que isso é verdade, que o Evangelho traz paz. É por isso que eles não seguem. O que era novo é que Israel, como povo de Deus, terminaria. Isso é algo novo. O povo de Israel, como povo de Deus, terminaria, seria substituído por uma nova comunidade de todas as raças. Isso que eles nem entendem e nem aceitam, queridos. Deus revelou isso a Paulo, vencendo o terrível preconceito judaico. Veja bem, queridos, em um único ato, Deus removeu a inimizade entre Ele mesmo e seus eleitos, de todas as raças, formando uma grande família. Primeiro, Deus removeu a inimizade que era entre Ele e entre o homem. Porque como o homem é pecador, a ira de Deus repousa sobre ele. Então, primeiro Deus reconciliou o homem consigo mesmo, e depois eu com o irmão. A reconciliação veio primeiro vertical entre Deus e o homem, se tornamos mais do que amigo, filho. Eu me tornei mais do que amigo, filho, e ele me reconciliou também, né? O crente, ele é uma família, ele tem paz, ele não faz guerra. O evangélico, o protestante, o homem de Deus não faz guerra, e é uma família mesmo. Onde eu chegar, lá está pregando o mesmo evangelho, dando o mesmo glória a Deus, seja em qualquer país do mundo, e ali eu sou irmão, eu me sinto em casa, naquele local de adoração. E as pessoas, quando têm discernimento, se eu sou servo de Deus mesmo, elas me confiam em mim, me levam para a casa dele para almoçar, porque nós somos uma família. Então isso é grande demais, e o judeu não entendeu isso. Isso é a revelação, e nós de fato somos uma família, a família de Deus, e temos essa união. Isso foi por um único ato. E que ato foi esse que tornou essa capacidade de nós sermos filhos de Deus, amigo, não tem mais ódio, só alegria, amigo de Deus e irmão, e essa unidade, esse povo que canta em uma só voz, um hino, que coisa maravilhosa. Qual o único ato que fez isso? A morte de Cristo na cruz. Nada mais poderia ser assim. Mas, queridos, o mistério não foi apenas revelado a Paulo. Ou seja, o mistério não foi apenas revelado, mas ele foi comissionado.
Então, nós vamos ver alguma coisa agora sobre o mistério comissionado para nós concluirmos. E isso vai a partir do versículo 7. Concentre aí a partir do versículo 7. E eu repito para vocês, o Evangelho é revelado, e quando a gente tem um discernimento, entende isso, significa que nós fomos comissionados a proclamar esse mistério, porque tem muitos que vão entender, muitos não, mas muitos vão entender, assim como nós entendemos, e quando eles entenderem esse mistério, eles vão achar tão grande como nós achamos também, e eles vão receber. Olha a partir do versículo 7, o que é que Paulo diz: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder, do qual fui constituído ministro. Ele foi constituído, esse ministro, esse dispenseiro, esse gerente, esse coordenador. Ele não se autoconstituiu, ele foi constituído. Isso não é algo que eu decido fazer, isso é Deus que faz. É o Espírito Santo que me dá o dom, não é pelo dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder, aquela força que quebra todo o sofisma meu, toda a incredulidade. Paulo fala essa força operante, porque essa força pegou ele, jogou no chão e sujegou ele no chão e disse: agora você está perseguindo o meu povo, agora você vai ser perseguido, você vai ser um deles. E Paulo diz que força é essa que me constituiu ministro, me sujegou, me mostrou, quebrou todas as minhas resistências, todo o meu ódio pelo povo de Deus, e eu, num minuto, eu passei a amar esse povo. Que poder é esse? Que força é essa? Querido, mas é Deus que constituiu, é Deus que constitui, é Deus que nos constituiu, foi Deus que nos revelou, e Ele mesmo é que nos constituiu. Quando Ele revelou, Ele constituiu. Jesus disse para Pedro o seguinte: eu farei de você pescador de homem, eu farei você pescador de homem. Não é nenhum curso, nenhum treinamento, nem ninguém, é Jesus, queridos, que fez de nós pescadores de homem. Deus deu a revelação para Paulo e o constituiu proclamador desta revelação. Da mesma forma, nos deu a revelação e nos constituiu proclamadores desta revelação. E no versículo 8, Paulo vai dizer: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos. Por que ele fala assim? Ele está querendo dar uma de humilde, a mim, o menor de todos os santos? Não, Paulo, em primeiro lugar, queridos, ele vocês sabem que ele perseguia, não é, os cristãos, os servos de Jesus, enfim, torturava. Então ele tinha, não é, essa questão com ele, mas também ele tinha consciência de que ele era pecador, de que ele era miserável e que precisava da graça dele. Por isso que ele diz: o menor de todos os santos. Tem um pregador puritano, eu não lembro o nome dele, que ele diz: olha, eu concordo com essa expressão de Paulo, o menor de todos os santos. Eu só não concordo em ele falar que é o menor de todos os santos, porque eu sou menor do que ele. Eu sou menor do que Paulo, diz esse pregador. Não é? E, pensando em Paulo, né, falando isso, ele concluiu, esse pregador, que ele era menor do que Paulo ainda, e com toda certeza. A mim, diz Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça. Né? Que coisa, deu de graça, né? Me deu essa graça, essa capacidade, essa revelação toda, e a possibilidade de proclamar essa revelação, de pregar aos gentios, ele diz. E o evangelho, ele explica que graça é essa: o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. O evangelho, irmãos, é a insondável riqueza de Deus. A palavra insondável é aquilo que não pode ser aferido, não pode ser compreendido, tão grande. É sondar, é entender uma coisa, né? A sonda vai lá, insondável, ela que não pode, porque ela é rica, ela é tão rica, o evangelho é tão rico que não tem como sondar, ele é insondável. E por que ele é rico? Por que a gente fala tanto que o evangelho é rico? Eu vou dizer para vocês em algumas palavras por que o evangelho é rico. Primeiro, a ressurreição da morte espiritual vem pelo evangelho.
Só o Evangelho pode ressuscitar os cadáveres e torná-lo vivo para Deus. O que pode reviver, ressuscitar, se não o Evangelho? Então, que preço que custaria o Evangelho, que ressuscita os mortos para a salvação? Essa é a primeira riqueza. Outra riqueza insondável do Evangelho: libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Ou seja, nós éramos escravos desses três senhores. Além de mortos, éramos escravos da carne, e éramos escravos do mundo e do diabo. Nós fazíamos sempre o que eles queriam, só o que eles queriam. Então, o que poderia? Nada poderia nos libertar, arrancar das garras do senhor carne, do senhor mundo, do senhor diabo. Só o que pôde fazer isso foi o Evangelho, que pode fazer isso é o Evangelho. O que então, que preço eu daria para o Evangelho? Que preço eu daria para alguma coisa que me ressuscita dos mortos, que me liberta da carne, do mundo e do diabo? E Paulo continua falando das insondáveis, né, riqueza de Deus, a riqueza do Evangelho nas suas cartas. Ele diz que por meio do Evangelho eu posso sentar junto com Cristo, no trono de Cristo, sentar junto com Cristo. Lá em Apocalipse 3, 21 está escrito o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O que pode comprar alguma coisa que me faz sentar ao lado de Jesus, no trono de Jesus? Através do Evangelho, através do Evangelho que eu tenho vida, que eu ressuscito, é através do Evangelho que eu sou liberto desses senhores, é através do Evangelho que eu sento ao lado de Cristo, é através do Evangelho que vem a reconciliação com Deus. Eu era inimigo de Deus, estava sob a ira de Deus, então por meio do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo, eu me tornei amigo, filho de Deus. Como é que eu vou comprar alguma coisa que tenha a possibilidade de me fazer filho de Deus? É por isso que agora você começa a entender riquezas insondáveis do Evangelho. Por que é rico assim? Através do Evangelho vem a reconciliação uns com os outros. Eu só posso ser reconciliado e me tornar irmão da mesma família, amigo, através do Evangelho. Só o Evangelho pode fazer isso. É através do Evangelho, da riqueza do Evangelho, eu sou incluído na família de Deus. Só o Evangelho me dá o ingresso para eu me tornar, ser incluso nessa família abençoada, nessa família que, quando tudo se perder, ela vai permanecer eternamente com o Senhor. Irmãos, através do Evangelho, é através do Evangelho que eu tenho a herança gloriosa em Cristo no novo céu e na nova terra. É através do Evangelho que eu recebo toda a herança de Deus, porque se eu me torno filho de Deus, então logo eu sou herdeiro de tudo que é de Deus, e isso é através do Evangelho. É por isso que o Evangelho é rico, por isso que é insondável, ele é incomprável, ele não tem preço, não tem valor. E quando a gente fala do Evangelho, obviamente a gente está falando da cruz de Cristo, porque o Evangelho é a notícia. O Evangelho não é algo fictício, o Evangelho é a notícia de que Jesus morreu para me salvar. Então, entenda isso, a riqueza da morte de Cristo, a riqueza do ato que Cristo fez por mim, porque o Evangelho é essa notícia. Por isso que ele fala de Evangelho, meus queridos. Não devemos viver cabisbaixo, irmãos, então. Então temos que alegrar como Paulo. É por isso que Paulo fala lá em Filipenses, por exemplo, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai comigo. Bendito seja Deus e Pai que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não devemos viver cabisbaixo, porque nós possuímos o Evangelho, já nos restaurou, nos ressuscitou, nos resgatou e tantas outras coisas mais. E no verso 9 ele diz o seguinte, irmãos, já estamos caminhando para o final, deixa só eu beber uma água aqui para a voz manter firme. No versículo 9 ele diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, essa dispensação desse mistério, oculto em Deus, que agora é revelado. E é interessante, irmãos, que nem os anjos foi dado conhecer esse mistério, nem os anjos sabiam. Vocês têm noção disso? Esse mistério que
que foi revelada a Paulo, que ninguém havia entendido, dessas grandezas, os anjos, tanto os anjos bons como os anjos ruins, os anjos maus, não sabiam. Isso está claro no versículo 10, quando ele diz assim, ó, para que pela igreja, é pela igreja, eles ficam observando a igreja e aprendem, ó, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Principado e potestades, segundo os comentaristas, praticamente todos os comentaristas ortodoxos, representa todos os anjos, tanto maus como ruins, tanto os bons como os maus. Eles ficam perplexos de ver a multiforme sabedoria de Deus, como Deus é tão sábio, como Ele consegue fazer isso. Eles não conseguem entender Deus, eles estudam Deus, e por mais que eles aprendem de Deus, eles não conseguem. A multiforme é a quantidade incrível de formas da sabedoria. Deus, em todas as formas, Ele é sábio, e foi Ele que fez isso. Olha o versículo novamente, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então eles não conheciam, a eles também foi revelado, eles não sabiam, eles ficam admirados, e os anjos do céu ficam glorificando a Deus, dando glórias a Ele, ao Deus triuno, por causa da sua bondade, da sua sabedoria, da sua grandeza, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, esse mistério foi projetado na eternidade e em Cristo. Foi na eternidade, segundo o versículo 11. Olha o versículo 11. Segundo o eterno propósito. Esse propósito desse mistério é eterno. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, porque Jesus que viria, não é? A consumação desse mistério viria através da morte dele. Então, é tudo em ele. É por isso que nós somos cristocêntricos. É por isso que todas as nossas pregações exaltam a centralidade em Cristo. Os nossos cânticos, não é? Adora apenas ao Senhor. Quando vem alguém começa a cantar um cântico, não é, que você vê que não está adorando Jesus, ele está falando sobre ele que vai ser abençoado, que vai se dar bem. Você pode ter certeza que está distorcido, não está certo. Quando você vem para a igreja é para adorar esse Deus, Ele aguarda a adoração, e você começa a cantar, que você vai ser abençoado, vai se dar bem. Tem hora para você fazer isso. Você imagina os anjos ali, eles dizem, Senhor, nós vamos ter um momento de adorar o Senhor, né? No trono, Deus triuno está lá, e aí ele fica lá aguardando a expectativa, os anjos vão me adorar. Aí ele está lá e os anjos começam a falar deles, que eles vão ser abençoados, e que aquilo. Ele fala, mas cadê minha adoração? Cadê minha adoração? Vocês estão falando de vocês. Então, essa não é adoração ao Senhor, isso não chama adoração ao Senhor. Nos nossos dias a gente vê tanto cânticos que até chega a ser esdrúxulo. Um exemplo, tem um cântico que diz o seguinte, fala, olha, você vai ver... Você vai ter que me engolir, você vai ter que ficar sentado no banco e ver eu aqui me exaltando, aqui me exibindo. Você vai ter que ver, isso vai ter um sabor de mel. Você fez isso comigo, né? Você me sacaneou, me criticou, então você vai ter que ficar no banco e eu vou ficar aqui e a minha vitória tem sabor de mel, porque minha vitória tem sabor de mel. Então aí Jesus está no trono lá esperando ser adorado, não é? E ele que fala que a gente tem que perdoar, que quem ama sofre o dano, o amor tudo crê, tudo suporta, e eu vou ficar falando aqui, que eu vou ficar aqui pregando, exaltando, e você vai ter que ficar aí, e aí no banco aí, e me contemplando aí, se contorcendo, né? Porque... De raiva, de ciúme de mim. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado nos cantos que a gente canta, é por isso que geralmente os pastores observam as letras para ver, porque no momento, isso aqui é um culto de exaltação única e exclusivamente a Deus. Quando eu canto, eu não falo nada de mim, nem de você, é focado só a Deus. Então quando você for cantar um hino, vir cantar na igreja, enfim, você observa, é a Deus, é só a Deus. Então a adoração aqui é adorar a Deus, não é para nós. Tem um momento a gente pedir a Deus, né, que Deus nos abençoe, que nos fortaleça, mas quando você canta aqui, é só para Deus.
Ele é que é digno de toda exaltação. É isso que os anjos fazem. Esse mistério, segundo o versículo 11, foi projetado na eternidade, voltando ao texto. O verso 12 diz, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Em Cristo nós temos ousadia, nós não temos medo, nós somos ousados, temos acesso, livre acesso e confiança, não é? Adentrar a graça de Deus e proclamar o evangelho da graça. E concluindo, irmãos, eu concluo com uma palavra. Hoje Cristo não conta com Paulo e sim conosco, em se tratando da revelação do mistério e da comissão. Recebemos revelação e comissão. É nós hoje. A bola está conosco hoje. O Senhor já nos revelou, e quando Ele revela, eu repito, e quando nós entendemos esse mistério, nós temos que proclamar isso. Significa que Ele já está nos comissionando. O fato de entendermos, nós temos que proclamar. Nós não podemos ficar contemplando, olha que grandeza, né? O Senhor me salvou, me revelou, me mostrou tudo isso. Se me mostrou é porque Ele já me comissionou. Isso é evangelizar e discipular. É por isso que a igreja precisa evangelizar, ela precisa proclamar, ela precisa contar esse grande mistério, porque muitos vão entender, muitos não vão entender esse mistério e vai continuar como ao longo da história, inclusive com os judeus, não vão entender, muitos, mas muitos vão entender. Ao longo da história foi assim. Esse mistério foi revelado e esse mistério foi proclamado, foi sempre assim, e nessa proclamação muitos entenderam e começaram eles também a proclamar e a coisa foi crescendo. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Essa, então, irmãos, foi a exposição desse parágrafo da palavra do Senhor. No próximo domingo continuaremos, não é, expondo a palavra do nosso Deus. Obrigado, Jesus, por essa revelação que começou com os seus apóstolos, com o apóstolo Paulo, Senhor, e com a comissão que o Senhor deu a eles, e agora, Senhor, de fato é a nossa vez. O Senhor se revelou tão grandiosamente a nós, e que nós possamos agora ser proclamadores. O Senhor nos capacita, nos dê, Senhor Deus, ciência da importância do nosso compromisso, da nossa responsabilidade de proclamar agora esse maravilhoso mistério, que é a riqueza insondável do Evangelho, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Senhor, e já oro pela nossa semana, que nós tenhamos uma semana abençoada. Oro pelas programações, ó Deus, da igreja. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã tão gostosa de comunhão, ó Deus, essa feijoada. Nós pedimos que o Senhor abençoasse, o Senhor abençoou, prosperou, como sempre, e nós te agradecemos pela vida de irmãos, Senhor, que, ó Deus, se esforçaram, que dedicaram, que oraram. Só o Senhor mesmo para recompensar os teus servos. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, e que o Senhor recompense cada irmão, Senhor Deus, que esteve envolvido, ó Deus amado, em oração, em participação. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, amados, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação, a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja com todos vós e com todos nós, não só com essa pequena partícula do povo de Deus, mas com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor.